Fala, galera! Estamos de volta com o nosso podcast aqui, com um patrocínio da Inova Internet. Hoje com dois convidados de peso para falar sobre cultura. Espero que vocês gostem, o assunto vai ser bem legal. Eu estou aqui do meu lado com a Marinei Bedolin, diretora do Departamento de Cultura de Colombo, de 2005 a 2012. Trabalhou no Grupo Positivo durante 7 anos. Reassumiu a cultura de Colombo em 2021, onde está até o momento. A Mari é responsável pela criação do Museu Municipal Cristóforo Colombo em 2006. Está à frente do projeto, né, Mari? Implantação da Biblioteca Pública Sucursal Maracanã, em 2007. A criação da Lei de Cultura de Colombo, em 2012. A estruturação da Coordenadoria de Igualdade Racial em Colombo, de 2022. E a estruturação do Departamento da Juventude de Colombo, em 2023. E, pessoalmente, espero que seja a secretária de Cultura, da futura Secretaria de Cultura de Colombo. E aqui à minha frente, o Silvio Cruz Lopes, escritor e desenhista, formado em desenho industrial pela UFR, filosofia pelo Centro Universitário Claretiano, autor dos livros Mudando Amanhã, O Céu dos Hipócritas, Crime Agravado e A Caixa do Hades, que eu tenho participação pela com a parte musical. Né? Ele é vice-presidente da Coacol, que é o coletivo cultural de Colombo. Diego Ramazaki, nosso gestor de marketing aqui, eu, Marcelo Pinheiro, com vocês, e vamos falar de cultura. Gente, eu queria agradecer vocês por estarem aqui conosco hoje. Sei que é muito corrida a vida de vocês dois, conheço pessoalmente a vida dos dois, sei como é. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E eu quero começar perguntando sobre a trajetória de ambos para ingressar na cultura. Como que foi, Marco? Começa por você. Sabe, quando você foi lendo ali, o coração porque você começa a Vai se pensar. lembrando de tudo, né, trajetória. Eu tive a sorte de ter muita gente boa junto comigo. Então, assim, quando a gente fala de igualdade racial, tem a Sara, quando fala do Museu o Fábio, quando fala da Lei de Cultura, uma equipe inteira, né? A Ângela com a biblioteca. E dentro da cultura de Colombo, a gente pode construir, né? Mas como é que eu vim parar aqui? Eu venho de uma família de professores. E eu acho que o professor tem essa coisa, né? Querer que o outro entenda, que o outro. E eu entendo muito a cultura como o que nos move. Né? A cultura tem muita gente que só vê a ponta, né? Só vê a música, só vê o show, só vê o teatro. Mas tudo isso, antes disso. Só vê o entretenimento, né? Mas não, né? A cultura é qualidade de vida, a cultura é saúde mental, a cultura é o jeito que a gente fala, o jeito que a gente anda, como a gente dirige, como a gente vê o outro e o que a gente faz com isso. Então, eu acho que eu vim parar na cultura pela vontade de melhorar, talvez, a qualidade de vida minha de quem está perto de mim, porque eu acredito realmente que quem passa por um projeto cultural é um ser humano melhor, vai ser um professor melhor, vai ser um médico melhor, vai ser um motorista melhor, porque entende mais das diferenças, né? Somos todos diferentes, né? Então, eu acho que é isso. Eu tenho formação dentro da cultura em cênicas, né? Atriz, mas dentro da educação, a minha primeira faculdade foi administração, comunicação mais exterior, mas assim, na igreja, né? Sempre participando de grupo de teatro. Acho que muito do que eu sou, eu tenho desse chão que é a igreja, que para muita gente é o primeiro contato com grandes grupos. Enfim, é daí a gente vem caminhando, né? E quando assumi a primeira vez cultura, eu estava, na verdade, na administração e as pessoas começaram a falar na época do Jota, né? Falou, olha, você tem uma... Eu Sim, você tem uma pessoa da cultura aí. E daí eu vim para o departamento, onde a gente começou a fazer muita coisa. Voltando agora, encontrei uma cultura, a classe artística, muito devido à Coacol, o trabalho que foi feito nos últimos anos, uma classe artística mais organizada. E o recurso de fomento nos fez parar para pensar e reavaliar. Então, tudo que foi acontecendo na cultura, na minha carreira até agora, eu tive que parar e repensar. O que a gente faz daqui para frente, né? Então, é isso. A vida foi me trazendo e, ao mesmo tempo, realinhando para o daqui para frente. Se eu respondi para a pergunta. Silvio, fala um pouquinho da tua trajetória. Em primeiro lugar, e nós é que agradecemos o espaço. Que lindo, né, Que vocês Silvio? estão Olha, oferecendo. parabéns. A gente poder falar da cultura e do carinho que a gente tem, você deve perceber pelo jeito que não vai falar. Sim, ele no olho, né? Para mim, cultura como a gente vive. É, talvez, para fazer um exemplo simples, só para vocês entenderem por que eu me envolvi com cultura,
Eu plantei um pé de laranja muitos anos atrás na frente da minha casa. Aí, quando ele floresce, dá todas as laranjas, os meninos do colégio passam, pegam, as pessoas vêm pedir. Esses dias a gente tem sacolas de laranjas para os pessoal que estava da Venezuela, refugiado para cá e tal, e a gente sabe que fez diferença. Me dá um enorme orgulho. E não fui eu que gerei a laranja, eu só plantei, essa é uma semente, então a natureza fez todo o resto. Aí plantei mais 3 do lado de fora, na calçada. E fiquei motivando as pessoas que elas plantassem do lado de fora. Se todo mundo plantasse um pé de fruta do lado de fora da sua casa, acabaria com a fome no mundo. É simples assim. Uhum. Aí plantei os 3 pés e já faz vários anos e não consegui nem experimentar ainda. Porque as crianças do colégio passam, tiram elas dentro, brincam, jogam bola. E tem outros que arrancam e dão uma mordida, e não está vendo, jogam fora. E nenhuma delas chegou a amadurecer ainda. E isso é uma questão cultural. Uhum. Então não adianta pôr semente de fruta, tem que botar semente de cultura também. Como você se comporta, como você. Então, talvez eu não tenha dado tantos detalhes quanto a Mari deu, porque que eu me envolvi na cultura, mas fica o espírito da coisa. O espírito da coisa é que nós somos um resultado da maneira como a gente nos é ensinado, porque a gente ensina para os nossos filhos. Isso é cultura também. Que vai até além da arte. E a cultura tem disso, né? De entregar alguma coisa para alguém que esteja atento a receber aquilo, né? A gente, eu falo a gente porque as pessoas talvez não sabem, mas eu sou músico, né? Então, aqui em Excelente. Colômbia. Um pouco mais. E assim, a busca do artista é sempre entregar alguma coisa, seja uma ideia, seja um sentimento, seja e passar isso adiante, mas as pessoas precisam estar receptivas, né? Então elas precisam entender, né? E aí a cultura nesse sentido é importante para. Você planta sementes o tempo todo, você talvez não percebam, porque o guitarrista ele não precisa se entortar todo no palco, ele só precisa mexer. Por que ele se entorta todo? Ele está sentindo, ele não está passando as notas, ele está passando o sentimento dele. O intérprete é a mesma coisa, ele vai lá passar a emoção dele toda. Aí o Marcelo está em vários projetos, mas digamos, ele está lá na Nova 80, no baile, bam, 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 lá em Santa Catarina, 2.000 pessoas dançando, e ele cantando. Ele jogou uma semente assim, que o casal estava brigado. E ele cantou uma música, que era a música romântica do casal, daí eles voltam, se aproximam, ou um cara que estava flertando com uma menina conseguiu ficar junto, e quem sabe aquela semente fica, casamento depois e tudo mais. O Marcelo volta para casa, ele nem sabe, mas deixou algumas sementes lá, enquanto ele conseguiu tocar no coração daquelas pessoas. Aí é a arte, aí é mais do que a cultura. Vou fazer um adendo aí, né? Eu trabalhei com o maestro Depp em Curitiba por mais de 10 anos, fazendo bailes de Depp com música italiana e tudo mais. E a gente via muita história de gente que vinha até o Depp dizer: eu casei, estamos casados há tantos anos. E a gente foi num baile que você está tocando e ele me tirou para dançar. E ficava olhando aqui e falava assim: cara, isso é fantástico. São os teus pés de laranja. Isso é lindo. Sabe que quando a gente retomou, falando disso, trazendo para Colombo, quando a gente retomou o FETECO agora, assim, o Festival de Teatro de Colombo, nosso festival já foi, depois de Curitiba, o maior do estado, né? Referência. Aí parou esse tempo e a gente retomou. E foi tão legal no dia da abertura que teve muita gente que veio e se conheceu no FETECO, e hoje é o Júlio, por exemplo, né? O Júlio casou na Paixão de Cristo, né? A gente tem casais aí que se encontraram nesses e hoje são família. Então a cultura, ela é tudo isso e muito mais. Se a gente for falar em PIB, né? Quanto gera de dinheiro? A gente está entre os 10, a economia criativa está entre os 10 maiores geradores de recursos de PIB do Brasil. Então a gente está junto com o imobiliário, com o automobilístico, enfim. E mais, né? A gente gera emprego, gera renda, gera quem investe em cultura, economiza em saúde, economiza em educação. E assim, se a gente pensar em violência contra a mulher, é um problema cultural. Racismo é um problema cultural. Machismo é um problema cultural. Então, se a gente for ver violência contra a criança, contra o animal, tudo isso. Como eu me dou o direito de tratar mal o outro? Né? Se eu não dou lugar no banco para quem precisa daquele lugar, e não estou falando só do lugar reservado, qualquer lugar. Isso é cultura. Você vê. Não falou nada. Só para que, Maria, assim, o Brasil é tão rico em cultura, mas no geral o brasileiro ele é tão pobre da cultura, né? Você falou da questão do racismo, você falou da questão da violência contra a mulher, o Silvio comentou aqui a questão da própria laranja, e falta uma consciência Esperar amadurecer. exatamente para o nosso público. Como que
que vocês acham, principalmente sim, referente às periferias, né? Como que vocês acham que a gente pode introduzir melhor a cultura? Como um projeto pode fazer com que a cultura chegue para que a gente tenha essa consciência cultural mais madura, digamos assim? Eu tenho uma fala, mas que deu muito milionário, que era a gestora, É o acesso à cultura. Veja, agora a gente está rodando o terceiro Festival Infância Feliz na edição Cinema para Todos. Ano passado foi o circo. Então, a gente trouxe ano passado 25 mil alunos, porque a gente trouxe no infantil. Esse ano, como é cinema, o grau de atenção é diferente, então os pequenininhos a gente está levando para casa encantada, e o do ensino fundamental do primeiro a quinto ano no cinema. E hoje eu perguntei para eles, quantos aqui nunca vieram ao cinema? Uma galera. Então, quando você faz projetos macro, festivais que são gratuitos, ou quando você dá acesso à cultura, você vai mudando o jeito das pessoas pensar, porque eles conhecem um outro universo. Mas nem todo mundo vem até. O estudante a gente traz, né? Mas, por exemplo, o Festival de Teatro que é no Céu das Artes, será que os bairros mais... Quantos vão vir? Então, a gente tem que pensar em não dupla. Esses grandes eventos e trazer a escola e tal, mas também ir ao bairro, porque as linguagens são diferentes. Sim. Colômbia é a oitava maior cidade do Paraná. E os nossos bairros, se for olhar bairro por bairro, as realidades são Totalmente diferente. assim, aqui na Serra é mais a cultura italiana, mas se você olhar para o resto da cidade, tem os bolsões, mas veja agora os haitianos, venezuelanos, cubanos, tudo isso interfere na nossa cultura. A gente está do lado de Curitiba. Então, nós estamos, durante muito tempo, se entendeu Colombo como cidade dormitória. Você falava isso. Não, Colombo pode ser o que quiser. Colombo tem que gerar emprego, tem que gerar renda. Então, quando você olha uma cidade desse tamanho e pensa, como chega no bairro? O projeto vai funcionar no Mauá, no Jardim das Graças, no Guaratuba, no Rio Verde. Como eu chego? Talvez seja a gente tem sorte de ter a Mari em frente da cultura nos dias de hoje, porque 20 anos atrás me convidaram para fazer uma colunista na revista Metropolitana. Teve algumas edições, eu escrevi uma coluna, fizeram um jantar, tinha umas 15 ou 20 pessoas, os cabeças, escrevendo na revista, conversando, e questionando por que o Colombo não valorizava mais a cultura italiana, por que a cultura italiana está sendo deixada de lado, em questões do tipo. Aí eu falei, cara, vocês têm que entender que Colombo é duas. Colombo é a província, é o centro, é aquela coisa mais provinciana mesmo, e a parte mais cosmopolita, que veio gente de tudo que é lugar, que é a chave, o segredo para que todas aquelas 200 mil pessoas lá respeitem a tradição italiana, aprenda a respeitar eles. Se você não vai lá e respeita o rap, não respeita a capoeira deles, eles não vão respeitar a tradição. Você tem que avançar junto. Aí a gente tinha, não quero falar mal de gestões anteriores, mas a gente teve gestores que encaravam a cultura como arte estética. Que a arte não é só estética, é também ética, não? Mas eles encaravam como arte estética. Para eles, a cultura era um quadro na parede, uma escultura assim, em cima da mesa e tal. Aí, quando a gente tem uma gestora que vem e sabe que cultura, antes de tudo, antes da arte, é a maneira como a gente vive, a arte é que ajuda você a melhorar a maneira que ele vive, aí a gente tem chance de que a cultura italiana seja mais respeitada. Por quê? Porque ela está respeitando a cultura no resto do povo. E é uma das minhas agonias. Eu, por exemplo, ainda não consegui chegar nos tombamentos, por exemplo. A gente tem muitos imóveis, muitas casas, casarões centenários aí. Eu morro, assim, medo mesmo que isso vá Isso dá swing, né? eu acho que cada idoso, às vezes, que a gente perde tanta história. Então, a gente, os editais, eles nos ajudam, são braços, né? O Departamento de Cultura, já a Secretaria, se Deus quiser, em breve, não consegue chegar e fazer tudo o que precisa. Então, a gente precisa sim ter mais gente e que olhe para cada segmento. Então, dentro do patrimônio cultural, material, imaterial, natural, o que precisa ser feito? Dentro da cultura periférica, o que precisa ser feito? E aí os editais nos ajudam, porque você consegue ter, né? Eu vou até também fazer uma pergunta que vocês disseram sobre, né, eu tive a pergunta que o Ramazak fez, toquei no Treino do Festival no ano de 2019, antes da pandemia, pulamos a pandemia, e em 2021 a gente voltou.
E o formato do show da Mister Blues é contar a história do blues, a gente fala, porque tem a ver com escravidão, tem a ver com muita coisa, né? A arte do negro, enfim. Eu lembro em 2019 a gente participou, em 2021 a gente voltou. E teve uma senhora muito simplesinha, que ela veio e disse assim, olha, eu fui tentar pesquisar mais, depois que eu vi você falando, em 2019. Aí eu fui conhecer fulano, É a fulano, semente, É, né? você de ver que eram pessoas iguais a mim, que eram negros, que estavam na música, e eu assim, cara, aquilo me deixou assim, eu fiquei, sabe quando você fica assim, sabe, você responder pra pessoa, fala, caramba, valeu a pena eu ter vindo aqui, ainda que uma pessoa, a gente sabe que é mais, né? Você acaba alcançando mais, porque as pessoas vêm conversar com a gente depois. Mas assim, um pouco legal de pôr a sementinha no coração daquela pessoa, para ele pesquisar, para ele entender que essa música representa ela, né? Da história dos antepassados dela, sabe? Isso, Você usa um truque, não sei se eu já contei isso contigo, mas que eu percebi num bar, um bar no Batera. Eu fui lá, não é bem o meu ambiente, mas a pessoa que estava fazendo aniversário, era parente, então eu fui lá. Um bar que você via que era de pessoas com altíssimo poder aquisitivo e chique, lá, caro, no meu bolso. E, de repente, começou a tocar um pagode. E pense um pagode bom, um tabuleiro muito bom. E todo mundo super feliz. Olhei em volta, o único negro era o pagode. Só, mas ninguém participou dos dramas. Daí eu pensei e lembrei de vocês. Vocês pegam a história do negro, a história do escravo, e transformam numa música que é conte. E vocês vão em ambiente chique, sim, cantando assim, até na rua de direita, um povo assim mais, sabe, como em ambientes brancos, né? E vocês passando a mensagem, eles nem percebem, vocês estão usando um truquezinho, sabe, para ir valorizando as raízes negras e tudo mais nesse meio. O local que fala da gente, é da onde a gente está. Então, por exemplo, com a cultura afro, né, eu posso falar com, mas não por. não, Né? isso, exatamente. Então, às vezes a cadeira que eu ocupo me dá acesso a lugares que nem sempre todos têm acesso. Então, hoje a gente tem a alegria de ter a Sara, tem a alegria de ter na cidade como mestre candeeiro, tantos outros que levantam essa bandeira, o prédio maravilhoso, né? Sabe o que é legislar, sabe fazer. Então, dá realmente espaço para essas pessoas. Veja, nenhuma mulher na Câmara agora. Foi Tristeza, né? Que tristeza não eleger nenhuma mulher, porque as mulheres pensam diferente. Aqui estamos, ó, duas, né? Representantes. Mas normalmente os espaços de poder são muito São muito machistas. Então é legal quando a gente fala em toda essa diversidade. Eu tenho uma teoria que isso vai mudar. O ChatGPT é uma calculadora, na minha concepção. Quando vem a calculadora, até vir a calculadora, ou você era muito bom em matemática, ou você não podia ser físico, você não sabia fazer as contas. A partir da calculadora, a pessoa é muito criativa, pode ser um arquiteto, mas não tinha a mesma habilidade, então ele usa a calculadora. Aí veio o ChatGPT. O ChatGPT é uma calculadora de textos. Então é muito fácil eu pegar o discurso de alguém, eu não preciso perder tempo. Eu pego o discurso de alguém e peço para o ChatGPT me dizer quais são as falácias que estão lá, quais são as mentiras que ele está contando. Sabe como? Depure isso para mim e veja qual conta ali está errada. E eu posso consertar isso para o ChatGPT. A mente do homem funciona assim. Argumento que puxa um outro argumento, que puxa um outro argumento. A mente da mulher pensa diferente, ela pensa mais ramificado, ela não põe um argumento atrás do outro. Então, num casal é normal o homem chegar e dizer, vai ser assim por causa disso, disso, disso e disso. Aí nos casais que funciona bem, a mulher diz, não, vai ser daquele jeito. Por quê? Não sei, mas vai ser daquele jeito. O cara respeita, porque ela tem essa intuição. Então, ela não precisa da série de argumentos, porque os argumentos podem estar truncados, eles podem estar errados. Então, para mim, o ChatGPT, se as mulheres souberem usar, nós vamos pegar tudo que o marido falou, tudo que o advogado lá falou, tudo que o juiz falou, vamos jogar no ChatGPT, seja o homem, que, pense como homem e me dê os contra-argumentos aqui. Você vai ter a contra-argumentação, você vai derrubar ele na área dele, porque a área delas é diferente, elas são intuitivas. Elas entram num ambiente como esse, ela entra aqui e diz, aquilo lá é gente boa, por quê? Eu faço aquilo lá, aquilo lá fica pé atrás, porque aquilo lá não sei. E ela não sabe explicar, porque ela segue essa intuição. O homem é burro, o homem precisa a gente é do cara, precisa olhar tudo que o cara tem. Então, o ChatGPT, se as mulheres souberem usar, vai haver uma revolução que não vai acontecer em 5 anos ou 10 anos, faz 100 anos que acontece o feminismo, pelo menos. Então, mas em mais 100 anos isso vai mudar totalmente se as mulheres souberem usar. Mas aí ao saber usar a tecnologia, né?
A tecnologia vem para ajudar o tecnologia. Sim. Tem, Se mal intencionado também vai aprender a usar problemas. Isso é uma acho que o mundo é mundo, né? Desse também. Acho que o mundo é mundo, né? A gente vai ter que aprender a se moldar, a se blindar com certas coisas, né? E o cara vai- E, inclusive, saber o que é certo e o que é O cara errado. vai Porque querer- O cara vai querer cada vez arrancar, você sabe que é cada vez mais difícil, ele né? vai querer arrancar a Você é laranja verde. bombardeado de informação Os caras vão querer arrancar a laranja verde. Então, de novo, é uma questão cultural. cultural. Muito bom. Já aproveitar o gancho e te perguntar. Eu sei disso, acho que sim, sabe disso, o Ramazaki sabe disso, você sabe disso, mas para as pessoas que estão lá, qual a importância da Secretaria de Cultura de Roma? Eu tinha que te perguntar. Então, quando você pensa numa estrutura hierárquica, você pensa em locais onde isso se discute. Digamos que aqui fosse uma mesa de decisões onde estão os secretários. Pense o coitado do secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude. Como que ele vai dar conta de tudo isso? O esporte, por exemplo, é gigantesco. Olha a quantidade de classificações que tem no esporte. E a cultura é muito específica. A linha da cultura ela é muito detalhada. Então, quando você coloca a cultura como secretaria, você garante, num espaço de poder, está colocando essa discussão junto com as outras coisas. E isso me deixa muito feliz, porque quando se entende que a cultura é tão importante quanto as demais secretarias, você dá você vira a chave. Porque quando você investe em cultura e dá um espaço de autonomia, talvez a palavra X para a Secretaria de Cultura seja autonomia. Autonomia de decisão, velocidade para você buscar um recurso, para você. Eu tive em Brasília no passado, tive no ministério falando com algumas pessoas e eles, tá, secretária, então não sou secretária. Aí, puxa, então quem tem que vir conversar com a gente é o secretário. Então, assim, conhecer o assunto profundamente e ter esse espaço, tanto aqui em Colombo quanto em qualquer lugar, podendo responder direto pela pasta, talvez seja o mais importante de tudo. Todo mundo faz política. Uma família faz política quando decide se compra o tênis A ou B, se leva o filho lá, né? Então, dentro dos departamentos, das secretarias, a gente também tem que ter essa preocupação de decisão, de velocidade, de autonomia. Então, ter a cultura como secretaria é entender que se você dá atenção, você vai realmente economizar na saúde, economizar na segurança, vai mudar. A cultura é uma boia de salvação. A cultura salva vidas. A gente vê gente que não se suicida porque alguma coisa está. Veja na pandemia, né? O quanto a cultura foi importante. Teve o rádio. Veja uma sala de aula. Você vai trabalhar um assunto complicado e você entra por uma poesia, por uma música. Você consegue chegar na pessoa, porque isso tem a ver com memória afetiva. Sim. Eu faço uma mistura com coisa, né? Mas é tudo isso mesmo. Na verdade, Não é. você está falando, e enquanto você está falando, já apareceu uns 10 assuntos que eu poderia abordar. Eu vou pensando, não vai dar tempo, não vai dar certo, não vai dar tempo. Isso daí precisa. Então, assim, quando você está num momento muito ruim, na pandemia, ou num velório, por exemplo, o que te sobra? As memórias afetivas do que você viveu, né? Então, o dia que você saiu junto, o dia que você viu um filme, o dia que você deu risada de uma piada, o dia que você pegou um ônibus. E essas memórias afetivas têm a ver com cultura. Então, quando você coloca a cultura dentro de uma secretaria, você possibilita para a população ter mais opções e mais reserva para enfrentar o que a vida tem muito difícil. Né? Porque a cultura existe porque a vida só não basta, né? Não é poeta. E era uma coisa que a gente, que a classe artística queria sempre quis muito, né, Silvio? Eu posso, Uma luta muito antiga já. posso resumir a história da Coacol, que vai culminar no lance da secretaria. A gente descobriu que tinha uma lei aprovada em 2012, e nós já estávamos no final de 2013. E a lei dizia que ela deveria entrar em vigor em 90 dias. Então, já estavam fora da lei há um ano e pouco. Aí eu procurei a Casa da Cultura e a Ângela, que foi uma das que ajudou a reclamar a fazer essa lei de que ia o Fundo do Esporte e Cultura, o Plano do Esporte e Cultura e o Conselho do Esporte e Cultura. Ela ajudou a fazer esse existe. E deu lei. Eu fui procurar na Câmara dos Vereadores e não existia.
Não existia, não estava no sistema. Eu conversei com os meus amigos, não vamos esperar primeiro a gente fundar um coletivo, a gente estava no processo de discussão, fundamos um coletivo, porque o coletivo ficaria mais forte para enfrentar esse problema. Aí colocamos uma comissão para ir na Câmara de Vereadores cobrar isso. A gente não consegue fazer isso escondido, então a gestão descobriu isso. Arranjou uma diretora de cultura naquele dia, colocou na mesma reunião com a gente, e ela tirou o papel e colocou isso na mesa. A lei de cultura existe, sim, está aqui. Aí os vereadores olharam para a secretária, como que ela não está no sistema se ela existe, se ela está assinada? E não estava no sistema. Aí quando ela fez isso, e um vereador pediu, outro pediu, a gente abriu a pasta, não, deixa que eu tenho cópia para todo mundo. Eu dava para todo mundo. É isso. E passei para todo mundo. Aí os vereadores ficaram irritados. Como assim? Uma lei que existe há quase 2 anos e não está sendo cumprida. Alguns meses depois, foi criado o Conselho de Cultura, a gente fez uma reunião para colocar delegado, conseguimos eleger também um conselheiro estadual de cultura, foi o primeiro que a gente elegeu, o Marquinhos, você conhece também, tocou junto com o conselho, ele foi durante 2 anos um conselheiro estadual. Depois disso, elegemos de novo, até elegeu um federal dentro da cultura também. Então, a gente fez esse trabalho. Aí o coletivo, a gente se propôs a nunca bater de frente com a gestão. Porque se bater de frente é pior. Culturalmente, é melhor você ir pelas bordas. Quando nomearam o secretário, que parecia ser mais perceptivo, e toda a Colômbia percebeu isso. Quando nomearam um secretário que parecia ser mais perceptivo à cultura, que era o Paulinho do esporte, ele era do esporte, ele não entendia nada do cultura, mas ele teve a humildade de chegar nos artistas e dizer: não entendo nada de cultura, me ajudem. Eu fui falar com ele. E eu coloquei na mesa dele o levantamento dos 3 últimos orçamentos municipais. Aí mostrei, ó, a nossa verba é 0,3% só por cento do orçamento. Não sei se mudou, claro, mas era só isso. 0,3%. Está aqui, ó. Nesse ano, era 1.800.000. Vocês gastaram 1.100.000 e devolveram o resto. Nesse outro ano... Já é pouco dinheiro, devolver ainda. Era 1.900.000. Vocês gastaram muito pouco. Então, nesses 3 anos, vocês devolveram, em vez de usar. Eu coloquei isso na mesa do Paulinho e disse: então, o que a gente espera de você? Você pelo menos respeita a nossa cultura. E o Paulinho respeitou. E naqueles 2 anos, se você conversar com todo mundo da cultura, vai perceber que alguma coisa aconteceu. Porque a verba chegou onde deveria chegar. Agora, imagina a nossa expectativa com uma secretaria. Porque daí você não tem que dividir verba com os outros. Você não tem que fazer no teu departamento um bem para alugar um ônibus para que os alunos vão assistir a peça em teatro, e quando você vê esse ônibus está sendo usado para levar os atletas para outro lugar. É importante o ônibus para atletas. Sim, Isso daí na secretaria isso vai ficar melhor definido, melhor separado, e a gente está nessa expectativa. Então, comecei contando todo um pouco da história do coletivo, que mostra que parece que eu e a Mari somos times opostos, porque um está defendendo os coletivos, os artistas e tal, e a Mari fazendo. Mas se a gente trabalhar junto, sabe, como se o Curitiba e o Atlético trabalharem juntos, eles vão fazer um campeonato bonito, vai atrair bastante público. Então é como se a gente fosse jogadores, opositores, eu e a Mari, mas a gente trabalha junto para que o espetáculo fique bem feito. Então a gente fica ali, às vezes, numa puxadinha. A Mari nunca me puxou, eu às vezes puxo um pouquinho a Mari aqui, não sei o quê. Mas ela nunca me levou a mal, ela sabe que a minha intenção é pela cultura mesmo, então. A Coacom é isso, o coletivo que a gente montou é isso, é para dar guarida e para dar mais força para que a gestão pública consiga fazer o que precisa ser feito. O diálogo é essencial, né? O diálogo com a classe artística é fundamental. Se isso não tiver, a gente não consegue. E quem ganha é a cultura, né? Tanto de um lado como do outro. Vocês são opositores, porém dentro de um mesmo caminho, isso, um bem maior, né, Silvio? O mesmo sorriso, o mesmo brilho no olho. Então, assim, eu vejo que a questão da Secretaria de Cultura, né, tendo uma atenção maior, a consequência disso é que a gente tenha mais ações de cultura nisso, que a cultura ela vai ter uma maturidade maior dentro disso. E como a Mari falou, hoje tem um secretário para esporte, cultura, lazer e juventude. E lembrando que a igualdade racial está aí junto. E a gente sabe que o esporte ele é mais difundido há muito tempo, né? A questão cultural do esporte ele é muito mais forte no mundo. E a cultura ela foi ficando de lado. Mas se a cultura tiver em apêndice em qualquer um, vai ser engolida. A cultura já teve com a educação.
Ah, Se a cultura sim. tiver culturismo, o turismo vai. Então, Com certeza. precisa estar. E a estrutura que a gente está caminhando para isso é cultura, juventude e igualdade racial. Porque olha que potência tem isso. É, Legal. Aí eu já vou linkar ali com as duas coisas. Eu queria perguntar para vocês dois, assim, quais as maiores dificuldades. Eu estava no encontro que a gente que estava presente, e alguém, eu lembro que alguém falou assim, ai, mas assim, as coisas estão acontecendo e a gente não fica sabendo. Né? Assim, bom, primeiro que quando você quer consumir alguma coisa, você tem que ir atrás dela, né? Pressupõe por aí. Mas é claro, a gente tem que facilitar essa informação de chegar. vai. Então, a pergunta seria assim, quais as dificuldades que a cultura encontra quando tem, por exemplo, eventos e coisas que são feitas pela cultura para trazer as pessoas para assistir? Sabe, o Instituto do ônibus, por exemplo, vai levar o cara para jogar lá, vai levar as crianças para ver, umas crianças da escola para verem o cinema que está, né, tá sendo feito. Quais são as maiores dificuldades que tem hoje para poder disseminar a cultura, entregar o A gente precisa legislar algumas coisas. Por exemplo, para sair dinheiro da prefeitura, tem as gavetinhas certas, né? O dinheiro da saúde é só para a saúde, dinheiro da educação é só. Cultura é fonte mil, é fonte volátil. Teve uma pandemia, vai sair da fonte mil, sabe assim? Então a gente tem o nosso recurso, a gente tem a autonomia ali de cuidar disso, mas talvez a maior dificuldade seja de fazer chegar realmente a comunicação. Hoje, com o grupo, a gente tem, para quem não sabe, a gente tem um grupo do WhatsApp, que é o Artistas Colombenses. Nós temos lá 300 e tantas pessoas de vários segmentos, e talvez seja o melhor canal de comunicação que a gente tem, apesar de, às vezes, ter muita coisa ali. que as pessoas Não acabam conseguem perdem o acompanhar. pé na mão, né? Mas tudo bem. Então, as ideias são que dentro da página da prefeitura a gente tem uma autonomia maior na página da cultura e que as pessoas possam ir ali e ver melhor, né? Mas se o fundo da cultura, se a gente já tivesse jeito de trazer dinheiro para o fundo da cultura, talvez a gente tivesse um pouco mais de autonomia também. O grafiteiro precisa ir para um festival, tem como mandar, sabe assim? Fora da lei. Escrever, não posso tirar dinheiro e mandar uma pessoa, não posso. Então, Só fazendo um parênteses, daí o cara fica. Sim, Uma acabar verba, com vai lá ele acredita em como um popstar, hotel e tal, a prefeitura trata ele super bem. E ele chega aqui e não consegue ver o mesmo tratamento da prefeitura e fica revoltado. Mas não é culpa, é porque a legislação a não lei permite. ainda a gente precisa legislar. Então, quais são. Me perdoe, vai de novo, qual que é a pergunta? a maior dificuldade para entregar o produto final, sabe? Para entregar o produto final. Vamos pensar na música, que é a tua área. Na literatura, talvez a concorrência seja um pouco menor, mas a gente tem muita banda boa. Muita. Esse ano, na Festa da Uva, nós tivemos 3 palcos. A gente está pensando em um outro formato para o ano que vem, que a gente possa usar o palco 1, enfim. Eu consegui pôr dos 44 espaços de show, 40 eram nossas bandas. Mas ficou o mesmo tanto de banda de fora. Então, assim, a gente precisa criar novos espaços para que não seja apenas isso. Hoje tem um festival de teatro, tem um encontro de violeiro, tem amostras de dança. A gente está começando com o encontro literário, que esse ano já aconteceu mais tímido, mas a gente já começou com esse movimento. Então, para que o produto possa acontecer, para que a gente dê visibilidade, a gente precisa de mais espaço. A gente precisa de um teatro, a gente precisa de um centro cultural. A gente precisa de um centro cultural para que isso absorva toda essa demanda, sabe? A gente precisa de espaços culturais para poder levar no bairro, levar gente, a gente precisa de gente, a gente precisa de braço. Nosso departamento é um povo guerreiro que trabalha pra caramba, mas nunca vai dar conta. E não que não haja, né? O Céu das Artes é um espaço super legal. Mas está 100% Mas tá, utilizado. A gente tem o mas céu. Veja que legal. Hoje o céu é uma referência nacional. O nosso Céu das Artes de Colombo. As pessoas, às vezes, de fora, quando eu fui para Colombo, não sei, certo. E a gente conseguiu o segundo, né? Vem mais um. Vem mais um. Nosso jardim. Olha. A gente faz a lição de casa. Então, a gente conseguiu
vai ter mais um Céu das Artes, uma estrutura parecida. Esse céu que a gente tem, ele tem o céu e tem o social e tem o ele é uma praça. Esse novo, ele vai ser mais enxutinho, né? Não vai ter a parte esportiva, mas é no Paloma. Mas a gente precisa de um grande teatro. Então, não sei se eu respondi, mas Sim, a sim. ideia, então, resumo da ópera, espaços, gente, e um canal de comunicação que abrace. E eu vou agregar essa tua fala. Eu sou morador de Colombo eu vim para cá com 11 anos de idade, aqui com 51 anos de Olha, idade. Deus. Desde que eu cheguei, a arte, essa coisa sempre esteve comigo desde muito cedo pequeno. E eram as coisas que a gente sentia muito quando a gente queria fazer. Vamos fazer uma peça de teatro? Pô, mas a gente vai apresentar isso aonde? Então a gente fazia no colégio, a gente pedia licença com os professores para fazer nos intervalos. A gente parava o colégio para fazer lá no pátio. Aí se tiver um diretor legal, ele vai Ele vai deixar. Não. O que você quer fazer aqui, cara? Eu quero fazer uma dança. Que dança, cara? A gente tem que passar matéria, tem prova no final do semestre, entendeu? Tem muito disso também. E é uma coisa que eu sempre conversei muito com meus amigos, era isso. Assim, sou morador aqui há tantos anos e a gente não vê esses espaços. Assim, esses espaços precisam ser criados. Porque é ali que quem quer fazer vai demonstrar, né? Eu estava esperando você falar porque eu queria dar esse minutinho. Vai ser? Eu cresci sentindo falta disso. Aqui, né? Eu sou do Roça Grande, né? Cresci sentindo falta disso. E não só isso, às vezes o único campinho que a gente tinha virava daqui a alguns meses, ele virava um prédio para as pessoas morarem. E acabou o futebol do bairro. E não tinha, né, esse espaço. Hoje, mais adulto, eu vejo, né, os espaços que foram criados, as coisas que foram feitas em Céu das Artes, eu acho aquilo, mano, Céu das Artes é demais, cara. Aquilo tem, cada bairro tinha que ter daqueles, né? Seria maravilhoso para as pessoas poderem usar, poderem, sabe, se expressar, poderem, sei lá, o cara quer fazer alguma coisa no final de semana, o cara quer escrever uma peça, o cara, puxa vida. A tua pergunta de como chegar, né, na população, abre algumas falas, digamos assim. Uma delas é óbvia, a formação de plateia. Às vezes o cara está acostumado no tipo de shows, no teatro e tudo mais, mas não sabe aquilo. Colocar 40 bandas, como a Mari falou, eu estava lá vendo as bandas se apresentar, junto com os amigos meus, vocês eu estava junto ali vendo uma banda, depois outros, com todos os amigos. E vi moradores de Colombo parando e conversando. E chegava para conversar e dizia, caraca, de Colombo mesmo? Aquele menino de Santa Fé, aquele do Guaratuba, aquele do... Mas como que a gente não sabe disso? Ou seja, falta formar essa plateia, falta chegar no público em geral. E também falta chegar em alguns artistas que, às vezes, fazem a arte. Acho que uma turma, foi dar entrevista para o pessoal de um estúdio que está fazendo um documentário. Ou seja, eles estão fazendo uma arte em comum. Quando o Russo começou a falar, eles, como assim, Barda Marisa? Tipo, eu não consigo acreditar. Alguém da música que eu não conheço, Barda Marisa. De Colombo eu não gosto de Barda Isso, mas é Marisa. porque a gente se juntou em bolhas e às vezes é difícil furar essa bolha e a gente fica preso, travado nessas bolhas. Então, formação de plateia por um lado e aí vão fazendo o que está fazendo aqui hoje, presta um enorme serviço para a gente, que é ajudar a divulgar também, que é ajudar que todas as pessoas abram espaço para isso, e daí você consegue chegar tanto no público, para o público entender que temos sim escritores, artistas, cantores e bandas aqui em Colombo, e o pessoal que tem a banda e tal, que não sabe do rolê todo, que se junta. Sabe como entra nessa bolha? Que a Mari falou, procure lá. A gente já viria de encontro a outra pergunta que eu falei, que como que a tecnologia pode auxiliar, né? Desse jeito. Dessa forma, né? Essa Esse podcast que a gente está fazendo, de certa forma, vai... Com certeza. Porque são materiais que ficam com você. Tá lá. Né? Vai estar lá no YouTube. Então, hoje em dia, quando você pesquisa cultura em Colombo, vem um monte de coisa, graças à tecnologia. Né? Então, veja o Dois Caipiras em Colombo, que é o que a gente está passando agora. Ele já está com quase 1 milhão de acessos, está com 870 mil visualizações. É 2 meses que ele está no YouTube. Que nem ali que a gente está passando, vai passar para as crianças, os estudantes maiores, não vai contabilizar porque a gente baixou o filme. Mas e é um filme que mostra o Terminal Maracanã, que tem o Parque Linear, que tem, já tem umas imagens aéreas que você não é Colombo. Então a tecnologia ela vem salvando história, salvando memória, salvando e levando com uma maior facilidade. Aí vai da inteligência das pessoas saber onde buscar, né? Porque tem tanta coisa
tanta bobagem. Os algoritmos não nos ajudam. Não, os algoritmos. Aí é outra coisa da tecnologia que a pessoa tem que aprender também, né? E tem também a própria questão da classe artística também se ajudar, né? Eu Oxe. posso estar falando besteira porque não é o meu meio, mas eu vejo assim, eu sou do futebol, assim. Então, minha vida inteira eu passei nos campos e quando eu não estava jogando, eu estava lá de fora assistindo. Eu ficava lá para assistir as pessoas que eu gostava de futebol. E os eventos que a gente participa aqui para nós, que a gente patrocina, né? Tem essa parte ali do pessoal tocando, tem alguma coisa de questão de cultura, apresentação de dança e tudo mais. E o que eu vejo? Que as pessoas, quando elas estão aí em cima tocando, lá tem o público delas. Elas saíram de lá, o público delas foi embora e elas também elas não ficam para prestigiar a outra banda que está lá. E de repente, num evento desse, vamos correr no Céu das Artes, se todo artista que estivesse participando daquele, tirasse uma foto, fazesse um vídeo, Ajudar a divulgar. divulgasse no seu próprio Instagram, ia chamar a atenção de mais pessoas para aquele evento. E as pessoas, de repente, no próximo ano, quando ouvissem falar que é aquele evento que fulano de tal participou e A gente já teve cada coisa legal com baixíssima quantidade de plateia. Adoro. Dá dó. Mas olha uma receita que funcionou na Marlise. Você tocou várias vezes lá. Marlise era um rolê que abria um evento, sábado, 4 horas da tarde, e até 2 horas da madrugada. Por isso eu vinha pedir para baixar o som, que é normal, mas lá nunca teve problema, a gente conseguiu. Aí as bandas se apresentavam. Alguém convidava uma banda extra, que veio lá, a banda ia se apresentar às 8, daí chega lá 15 para as 8, o show está atrasado. Ele reclama. Pô, está atrasado. Aí se apresenta às 8h30, 9h30, recolhe equipamento e volta. Você acha que essa banda vai ser chamada 9h? Não vai. Não vai, porque o grupo que estava lá tem essa finalidade. O Bigode do Vergasmo, ele apareceu no Marlins, e eu perguntei, cadê o resto da galera? Não, só veio eu e o fulano. Não, mas a galera abandonou, não, a gente se dividiu. Tem uma outra festa importante, que tem amigos nossos tocando, então a gente se dividiu para a gente prestigiar essa. Eles nem iam tocar. Eles foram lá para prestigiar que tem Bigode que está falando. Então, se o cara está na literatura e está vendo um evento literário, lançamento de livro, vai lá. Se abraçar, se ajudar, com Está certeza. rolando um evento de música e você vai tocar às 8, mas você sabe que o evento começa às 6. Cara, tenta chegar às 6. Sabe como? Divide lá, às vezes com outro baterista que não tem, sabe como? Empresta o microfone, que é o que rola na cena de Colombo. Isso fez a cena musical do Colombo. E você detectou isso, que a cena musical do Colombo é muito forte. Mas foi esse tipo de parceria que fez rolar. E isso, esse espírito tem que cultura. Não como laranja verde, espera amadurecer. E eu vou de encontro a isso que ele disse. Eu lembro que quando a Cult 45 começou lá em 1992, a gente era uma das poucas bandas de rock que tinha, a gente não conhecia ninguém. Mas era dos encontros de banda, por exemplo, o pessoal do bairro Santa Teresa fazia o forrock, que é o pessoal do Pterodactylus, que eram os meninos que ali estavam envolvidos com aquele evento. Então, muitas vezes a gente encontrava outras bandas ali, mas existia um certo. Mas sabe o que falta? Maturidade. É pura falta de maturidade. Sabe? Quando a gente começa muito cru, a gente começa principalmente, eu vou falar principalmente sobre músico, né? A gente começa muito cru e geralmente se inspirando em alguém. O vocalista se inspira no Jim Morrison, então eu quero um cabelão, quero andar meio, né? Sempre tem uma inspiração. O guitarrista se inspira naquele cara tal, então eu ando marrendo, não. É a falta de um pouco de maturidade mesmo, com o tempo. Quando você se encontra, você vê. Aí você tem essa maturidade de dizer assim, não, vou compartilhar uma coisa que é de outra pessoa. Isso não faz mal para mim, porque é as minhas mídias, né? Eu estou compartilhando as minhas coisas, mas eu posso compartilhar, eu posso prestigiar, eu posso agregar, eu posso trazer para fazer junto, sabe? Mas eu acho que vai muito disso da maturidade. E, inclusive, da maturidade cultural, no sentido de que nós não tínhamos nada disso em volta. É verdade. Nada. É tudo muito novo. O que eu vi no encontro que nós estávamos lá, as pessoas falando, o Candeeiro levantou e falou, mais gente voltou, a Nani levantou, foi lá e falou assim, mas eu fiquei emocionado, que maravilha isso, gente. As pessoas estarem se engajando de diálogo, entende? Eu acho que a gente está num momento, como vocês mesmos disseram, de transformação. Eu acredito de verdade. Eu acredito que as pessoas eu vou falar do meio musical, porque é o meu meio, das bandas que estão ali, são todos muito já focados com as coisas que querem apresentar, com o que querem fazer com a sua música, o que querem fazer com sua carreira, enfim. E eu acho que é um momento muito legal, porque vem de encontro esse lance da criação da secretaria, de ter esse olhar com amor para a cultura e de as pessoas meio que estarem prontas. Acho que é uma coisa muito legal. Uma fala que eu fiz, um dia eu ouvi, vocês ouviram,
quando foi anunciado, que teria na secretaria, na feira do prefeito, eu fiz a fala comparando com a Coreia do Sul, e eu acho que é isso que está acontecendo agora. A Coreia do Sul estava com dificuldade tremenda financeira em 94, 95, e os dirigentes de lá se perguntaram o que está indo bem para a gente investir. Eles descobriram que cultura estava indo bem, eles estavam fazendo os programas deles e tudo mais. O que eles fizeram? Triplicaram o investimento em cultura, que não é dar dinheiro para o artista, é fazer a economia dele Girar, funcionar. lógico, Faz parte do PIB. faz parte dele. Aí passou mais uns 3 ou 4 anos, de novo, dificuldade, e a cultura, cara, deu um monte de retorno, então põe mais dinheiro. A Coreia do Sul tem menos de 100 milhões de habitantes. E a Coreia do Sul fala a língua deles. Já o Brasil tem 200 e poucos milhões, sei lá, 400 milhões de pessoas falam português. Então a gente é uma potência muito maior. O que aconteceu com a Coreia do Sul, estão ganhando o Oscar, estão exportando para o mundo inteiro, tem gente copiando a maneira que se vende e tudo mais. O que pode acontecer com a gente se souber aproveitar? Existe um dinheiro que estava parado, que não é dinheiro do governo. É legal que as pessoas que estejam assistindo, que não estão na área, entendam. Lei Rouanet, não é o governo dando dinheiro para a pessoa. Aldir Blanc, não é o governo da educação, não saindo da sai. saúde, é um dinheiro específico. Resumindo assim de uma forma grosseira, não é bem assim que acontece, mas resumindo de uma forma grosseira, você pagou O teu ingresso no cinema e saiu um pouquinho do dinheiro. um pouquinho foi para o Aquilo, imposto. Você pagou a Netflix, um pouquinho vai para imposto. Sim. Cada uma dessas coisas que você paga um pouquinho vai para imposto. Desse imposto tem um tanto por cento que tem que ficar no Voltar. fundo. Vai para um fundo. Nesse fundo, não basta o cara ser presidente, senador e tal, para mexer nesse fundo. Esse fundo os artistas que movem, é o conselho de artistas que mexe. O dinheiro que vem para o fundo da prefeitura, da Aldir Blanc e tudo mais, a Mari faz os editais, distribui a grana e tal. Vou dizer que Na hora ela de pagar, Trabalha. um trabalho enorme. Na hora de pagar, quem assina? Os conselheiros. Eles também têm que autorizar, porque aquele dinheiro é de um fundo. Não é o dinheiro que você tirou do colégio, ou tirou do posto de saúde. É um dinheiro que veio do governo federal. Então, daí voltando um pouquinho no que a gente falou da Secretaria da Cultura, qual que é a importância? O Lennon trouxe um festival de cinema para Colômbia. Ótimo, ficou perfeito. Foi o primeiro festival de cinema. Claro que teve a prefeitura junto, ajudando, tudo mais, mas o festival aconteceu porque ele aprovou uma verba de 100 mil reais de uma verba estadual. Porque ele é de uma área específica e ele trouxe essa. Eu não ia dar conta de fazer um festival de cinema porque não é minha Precisa o área. artista fazer, mas só que o artista fazer sozinho também ele se bate, Não, que é o que o não, Marcelo não, falou. não, Ele se bate, ele não entende edital. Então o que precisa? A gente precisa da prefeitura com boa estrutura e com bom dinheiro. Não dá para dar para mim o dinheiro, mas para me ajudar a fazer o projeto, para trazer as Eu vou até fazer uma federais, pergunta disso, né? Eu sempre converso com as pessoas assim, como músico, eu sempre ouço músico amando na teta do governo. Mas eu ouço isso o tempo todo. E eu sempre digo para as pessoas, olha, você precisa entender que a Cláudia Leite, ou que a Ivete Sangalo, ou quem quer que for que apresentou um projeto para pegar esse dinheiro, eles têm gente que entende de fazer projeto. Eles fazem um projeto megalomaníaco e aquilo custa dinheiro. Por isso que eles têm essa grana. Porque o musiquinho aqui do bairro, ele não consegue montar projeto. Ele não consegue vislumbrar o que ele precisa, talvez até por falta de maturidade, ou enfim. Né? E por isso, geralmente, ele não tem acesso a essa verba. Mas o que falta do músico pequeno para Cláudia, diferença para Cláudia Leite, é apresentar projeto. Mas a Mega Festa também. Cláudia Leite, E tem mais isso, gera nesse período. Música. Não é Quem tá no microfone, não. É o cara que locou a tenda, a cadeira, é o cara que tá vendendo Envolve comida, gente. alguém abasteceu o carro no posto de gasolina, Tudo foi envolve cortar o gente. selo, foi tudo. É muita gente. E as mega festas, quando você lembra de mega festa e descobre que o governo dá um monte de dinheiro para o Circo de Soleil vir se apresentar, você fica chateado. Você descobre que a Petrobras dá um monte de dinheiro para a Cláudia Leite, você fica chateado. Mas, gente, é a Lei Rouanet que mantém o Festival de Teatro Infantil. É a Lei Rouanet que mantém o Oficina de Música Infantil. Então, tem megas projetos que são muito bons e que também precisam dessa verba. E você está tirando, a Lei Rouanet está tirando de alguém? Não, gente, é imposto. Não, é imposto. É uma coisa que é destinada para isso. Ninguém está tirando dinheiro. E tem mais o peso do nome de um projeto da Cláudia Leite e do Marcelo Pinheiro, né? Se eu posso fazer um projeto e apresentar um projeto maravilhoso, o mesmo peso de uma Cláudia Leite. Mas quando a pessoa vai captar esse recurso, diz assim, a Cláudia Leite tem um projeto e tem o Marcelo Pinheiro. Onde a minha marca vai estar ligada? Ah, eu quero Cláudia Leite. É longe. Vai ter mais mídia. Longe. Que nem entra aqui, mas Ciclo, não tá, claro que não. gera um ponto.
A gente já conversou várias vezes sobre Sim. isso, sobre não acabar com a lei talvez mudar o nome, já está tão mal vista. Não ajudar, mas é mudar o conceito. Por exemplo, se a Petrobras quer colocar dinheiro na qual já dá mais evidência, que se limite o que ele pode exigir de Mas já evidência. existe, Eu acho que Tem que tem estar foi na justiça revisada, a lei já foi revisada e já existem tetos máximos, inclusive de cachê. O cachê pode ser no máximo de X por apresentação. A lei ela já foi revisada agora recente e já existem essas linhas de corte. É importantíssimo eu falar desse assunto aqui, porque entre os 3, 4 que estão na mesa aqui, eu estou mais por fora da cultura. Eu confesso isso para vocês. Então, assim, a visão das pessoas que estão por fora da cultura é o quê? Não é o ranço com a Lei Rouanet, com o projeto do Marcel Gin. Agora o Marcel Gin pegou lá e fez um projeto que foi se apresentar. Não é isso. O ranço é realmente a questão com os grandes, que já tem uma certa questão na estrutura e usa a Lei Rouanet. E para quem não entende da Lei Rouanet, eu até certo tempo atrás, antes de começar a conversar com o Marcelo, a gente conversa bastante sobre isso, eu não tinha entendimento também sobre o que era a Lei Rouanet. Você tem que captar, não é Exato, dinheiro achava de que era graça, tem o que governo que ia lá e captar. não. A pessoa trabalha duas vezes, né? Ela trabalha montando o projeto e ela trabalha captando dinheiro pro Ela tem que projeto. vir aqui convencer. Convencer a pessoa a ter um dinheiro. Então, vamos explicar, então, a É, ela funciona assim, você apresenta o projeto, lá tem as linhas de quanto vai custar meu projeto. Meu projeto é 50 mil, meu projeto é 200 mil, meu projeto é 2 milhões. Depende do tamanho do projeto, quantas cidades vai circular e assim por diante. Aí eu vou nas empresas e vou convencer que elas passem parte do imposto para projeto cultural. Então, digamos que eu sou uma empresa e pago X do imposto de renda. Eu consigo, em vez de mandar tudo para o imposto, parte disso vai para o projeto cultural. Isso é lei Rouanet. Aí quando você já captou, aí vai depositar numa conta, e quando tiver X% do valor que o artista pode sacar isso e adaptar o projeto para menor ou para maior. Então tem Dentro todo das regras. e prestação de contas e tem um monte de regra. As pessoas que falam mal não sabem a dor de cabeça que Não é assim. Isso é o meu dinheiro na minha cabeça. Não. E a importância de podcasts como esse, daí você se coloca na posição do público que está ouvindo lá e que não conhece, e daí a gente consegue passar a mensagem até para as outras pessoas. Perfeito, é exatamente isso. É trazer esse entendimento, né? Eu consigo entender um pouquinho mais, porque eu não consigo pensar com o Marcelo. O Marcelo tem os projetos dele, e a gente conversando e consegue explicar um pouquinho mais. Mas ainda assim, para quem está fora desse meio, É mais difícil. Ele joga dinheiro lá para ele, joga dinheiro lá para ele. Você olha o Gustavo Lima, a Cláudia Leite, mas não é. Tem todo mundo, uma organização por trás, precisa seguir certos projetos. Eu já ouvi desculpa. Eu já ouvi de familiares dizer assim, eu tenho dó de vocês, porque assim, a gente vê Cláudia Leite, Ivete Sangalo, ganhando milhões, vocês não ganham, mas aqui não é assim, né? Ela já ganha milhões pelo nome dela, porque ela tem nome de peso, ela já está no mercado, ela já construiu a carreira dela. Então ela já tem, ela tem direito, eu brinco, né? Ela tem direito a isso, né? Cláudia Leite, ela é Ivete Sangalo, né? Ela já construiu a carreira dela. Mas não é isso como você pensa, não é tão simples como você pensa. Geralmente, eu sempre pergunto um pouquinho para explicar para a pessoa, não é como você pensa, não é assim. Pô, quem dera eu apresentasse um papel para o prefeitura, me dá 300 mil para mim, ele desse. Né? Que maravilha, eu faria um show por dia. Primeiro que a prefeitura nem tem, né? São verbas que vêm dos. Então, realmente, é um pouco da falta de conhecimento das pessoas. Né? E aí, de novo, voltamos a disseminar cultura. Né? Então, consuma a cultura, amigão, né? Consuma a cultura para que a gente possa ter esse conhecimento também. E cultura não é só a arte, a cultura não é de tudo, como a arte influencia. A arte família, né? Sendo uma família e a apresentação de Dia das Mães nas escolas, né? A criança sobe no palco e canta uma música e o que tá atrás só balança a florzinha. Gente, é a flor mais bonita balançada, é o que a minha filha tá balançando pra mim. E a minha filha sempre foi grandona, ela já tem 16 anos, maior que eu, a mulherão, eu sempre enfiava com ela lá no fundo. Eu não tenho vídeo da infância dela, tá tendo mas aquilo mexia com o meu coração, porque é a sensação do orgulho, do pertencimento. E Colombo tá nessa vibe. É o lance de. Colombo tá se descobrindo como ponta, como. O lance de cultura, deixa eu contar uma coisa que eu vi ontem e que eu vi e pensei, meu Deus, eu filmei, porque isso cairia no algoritmo e andaria um monte para você entender o que é cultura. O senhor entra mal vestido, numa coisa escura, numa padaria. Aí a menina do caixa olha para outra menina, que olham para mim, todos ficam meio sem saber o que fazer.
uma já entrou lá para dentro para chamar talvez o padeiro para acudir, aí o cara chega no balcão, né, dos escuros, todo botando banca, mas mal vestido. Tira uma nota de R$ 2 e diz, eu tenho só R$ 2. Eu sei que dá para comprar um pão. Você consegue me vender uma coisa melhor por R$ 2? Ele negociou. Isso. Aí a menina foi lá, pegou, pode ser no misto, né? Foi lá, queijo, presunto, colocou sócio, fez um sanduíchezinho para ele e colocou os guardanapos, os temperozinhos e ele saiu. Daí uma olhou para a outra assim, enviado. A gente achou que era salto. Aí o Imagina. cara saiu com aquele óculos Isso é racismo estrutural. pegou o carrinho de catador cheio e andou um pouco e parou na frente do meu pé. Aí eu ia pagar o que eu estava comprando, saí, quando eu entrei no carro, ele foi, organizou o carrinho, sentou, limpou o joelho, colocou o sanduíche no joelho, se benzeu, fez uma oração e comeu. Assim, ele tem toda uma estrutura cultural dentro dele. E mesmo apanhando da sociedade, mesmo não tendo as mesmas oportunidades, mesmo, ele ainda lembrou de agradecer o alimento e tudo mais. Eu vi aquilo, sério, eu fiquei que nem estou agora, emocionado, fazendo e pensei, poxa, é esse tipo de coisa que tem que liberalizar e todo mundo vê. E eu agradeci a oportunidade de ter sido um espetáculo. Para mim, eu vi, sabe como eu vi acontecendo. Dos 30 projetos de audiovisual que foram aprovados, vai ser lançado agora, acho que dia 26, se eu não me engano, que é o Catadores do Amanhã, que é um documentário com o pessoal que faz esse trabalho importantíssimo. Sexta-feira, às 10 horas do da manhã. reciclado. lá no shopping. Então, Quem estiver ouvindo e tiver interesse, Fala mesmo. sexta-feira, às 10 horas, eu encontrei um outro vídeo tem um que fez. link, tem que se inscrever para Isso, reservar. tem que entrar no link, se inscrever, que vai ser no shopping. às 10 da manhã. Dá um Google como lixo zero, daí já vai Já puxar vai para lá. aparecer, procura a Casa da Cultura, Isso. eles têm as informações. Isso. Ou seja, colocou isso aí. Eu vi um comentário que Mandirituba vai ter um polo de cinema e fiquei chateado. Porque a gente está fazendo um trabalho tão forte que o primeiro polo de cinema podia ser Colombo. É verdade. Tem feito um esforço. Fernando, sei lá, ele tem um contato incrível com o Padilha, que é um cara do cinema, Sim, e eles tá conseguiram. Porque tinha que ter um barracão enorme, tinha toda uma estrutura, e vai gerar um monte de emprego. Você sabia que a gente estava conversando cena- sobre isso? Eu não E a sabia. gente estava conversando de chegar para o prefeito e dizer, olha, o cinema está crescendo, arranje um O espaço. Padilha, barracão, o Padilha se teve conseguirem aqui. Mandirituba. E é fundamental, porque às vezes as pessoas vêm gravar e não tem onde. Os estúdios que tem estão saturados aí. Então, nossa, eles foram. E é perto, né? Vai ser genial. a gente pode usar lá. Inclusive, Mandirituba tem um teatro. Muito Bem bacana. legal. Nem fala, eu fico Bem legal. Eu fico com dor de A boca, gente eu fico chateado que a gente não fez internet, nada. a gente está sendo uma de tudo, a gente já forneceu internet, legal lá no teatro, né? E a gente teve um. A gente teve participando lá, eu, você e o diretor Uma Leonardo. apresentação, se eu não me engano, da Câmara de Vereadores, eu assim, né? Isso aí faz Ai, algum tempo. cada Mas a vez gente está que eu sempre lá, vou mas o teatro dele sempre foi teatro, bem bacana. eu volto É, chorando. 20, dá 30 mil inveja, habitantes, esse teatro. a Ai, inveja mesmo. A inveja. Antoninho deu. Mas Nossa, Antônio é ator, né? Morretes tem um Cara, antiguinho ali, o né? Morretes eu não vi ainda, mas eu não ele- entrei vendo de Eu acho que ele está fora. precisando de reforma, mas é um que tem tradição. Antoninho lá, muito bom. Gente, então a gente está partindo aí já meio que para o final, né? E eu queria perguntar para vocês o seguinte, o que vocês gostariam de dizer às pessoas que ainda não conhecem a cena cultural de Colombo e as que estão começando a se envolver. Uma mensagem para essas pessoas. Primeiro, para mim, acho que tem que ter mais para cima, né? A gente está fazendo uma revolução. A revolução feminista começou há 100 anos atrás. Hoje, quando a gente começou a gravar os documentários aqui no Colombo, com o Fancol, o Renan fazendo de rock e tudo mais, é que a gente percebeu, cara, a gente tem uma cena muito forte que vem crescendo ao longo das últimas 2, 3 décadas. A gente está indo numa direção, cara, que eu sou muito otimista. Eu tenho a sensação que a gente vai começar a exportar o nosso know-how, o nosso conhecimento, de como a gente fez as coisas acontecerem aqui, para outras cidades que estão se batendo para fazer as leis, para organizar os artistas e tudo mais. Todo mundo tem esses problemas. Não são problemas exclusivos de Colombo, todos têm. E a gente tem a sorte de, num momento que parece que a onda está na crista, que é só indicar a prancha e pegar, deram para mar. Então a gente está no momento certo, com a pessoa certa para fazer essa revolução chegar. Ela já vem acontecendo, mas para chegar
ao ápice. O sexto da Copa onde vem fazendo Sim, tempo também. com a Copa Isso, aquele vídeo como sem festa da uva, ganhou O prêmio. Marcelo foi um dos entrevistados lá, né, naquele documentário. A gente tinha uma câmerazinha simples e tal. Foi, tudo Conseguiu ganhar muito, prêmios né? e tudo mais. Paixão Então, pela paixão. Isso, então, a gente está fazendo um trabalho já há alguns anos, mas você está criando uma onda, criando, e agora é o momento de surfar. Então, se você que está ouvindo não ouviu falar de Bar da Marisa, não ouviu falar de FETEC, de Festival de Cinema, essa coisa toda, chega junto, entra na nossa bolha aqui, porque a coisa vai Está está acontecendo. É isso. Isso, né? Eu acho que o convite é vem com a gente. bem mais Vem com a gente. Eu aproveitar aqui, né? Vocês estão aqui representando a cultura de Colombo, né? Mas falar para as pessoas, as outras 9 cidades que a Inum atende, a Inum era muito parceira, tanto do esporte, do lazer, como também da cultura. Nós atendemos diversos eventos culturais, nós patrocinamos eventos culturais onde nós temos sede. Então, vou falar para vocês aqui, né? E para o pessoal que está nos assistindo também, se você tiver algum evento cultural aí na sua cidade, está precisando de um apoio de internet para poder fazer o seu evento, né? Até mesmo um patrocínio, conte com a Inum, que a Inum é parceiro também da cultura. Internet boa. Gente, quero agradecer vocês mais uma vez por estarem conosco aqui hoje. Nós Eu agradecemos. sei que vocês têm bastante corrida para fazer. A Marta está com um evento rolando, ela está aqui gravando com a gente. Muito obrigado mesmo. Foi bem legal. Aí daria mais uns 3 ou 4 aqui. O assunto a gente tem. Com o assunto a gente tem. Novamente, parabéns a vocês, parabéns a mim. Parabéns, Show, Inon, show que parabéns. vocês estão Olha que fazendo. lindo, vocês estão fazendo história, gente. Que legal. História da cidade, do estado do Paraná. E vamos nos encontrar mais vezes, né? Vamos, na hora que tiver uma ideia, joga pra gente, vamos fazer. Porque aqui está aberto assim. Temos agora o canal da Colombo junto com a Rádio de Colombo, né? A gente vem trazer as novidades aqui quando Opa, vamos fazer. Então é isso, gente. Obrigadão a vocês que nos assistiram até agora. Esperamos vocês para o próximo. E mandar um abraço, eu não posso esquecer disso, mandar um abraço para o pessoal do marketing que está lá atrás filmando, que vai editar e jogar tudo no online para a gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Tenham todos aí um bom restinho de dia. Valeu. Isso aí.